E aí, turma, tudo bem? Nesta continuação do tutorial do OTRS, nós vamos aprender a criar um campo customizado no chamado, conforme nós vimos na nossa modelagem do serviço de atendimento médico. Então, nós vamos criar um campo chamado data de início da expectativa para essa licença médica. Nós vimos também que o chamado vai estar vinculado a um serviço, então nós vamos criar um serviço chamado licença médica, e esse serviço vai estar vinculado a um acordo de serviço. Na modelagem de objetos, conforme nós falamos, né, nós vamos criar o objeto que é o serviço licença médica, e ele tem duas opções: ele pode estar vinculado ao acordo de serviço especial ou ao acordo de serviço normal. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar o campo data de início, que é um campo customizado para o chamado. Vamos lá? Acessem o seu OTRS com o seu usuário administrador. Vamos em administração, campos dinâmicos. Então, eu posso criar campos dinâmicos para essas categorias. No nosso caso, vai ser para o nosso chamado. Então, eu vou criar um campo do tipo data, tá? O nome dele será data início. É importante você lembrar desse nome, porque a gente vai usar mais para frente, tá? Data início. O rótulo é o que vai aparecer na tela do usuário. Então, é data de início. A ordem dele, eu posso informar a localização, então eu vou colocar aqui logo no início, tá? Atualmente aqui, ele é válido, campo data, tudo certo, você pode marcar aqui o valor padrão, mas eu acho que é só isso. Só vamos criar então o campo data início. Ele está aqui. Agora, para que ele apareça na tela do cliente, nós temos a seguinte dica, tá bom? Eu vou entrar na tela de cliente, o nosso usuário é a Joana. Pessoal, quando você vai criar um novo chamado, o OTRS ele apresenta aqui a action, qual é a ação. Então, a ação do cliente abrir um chamado é o Customer Ticket Message. Então, nós vamos procurar essa ação para que o campo apareça, tá? nesse formulário, né? Então, nós vamos procurar essa ação aqui na administração, configurações do sistema. E agora, ao invés de procurarmos uma palavra-chave na configuração do sistema, eu vou ao canto esquerdo navegar pela árvore das ações que eu posso fazer na customização do sistema. Então, a modificação dessa tela é uma modificação no front, tá? No front-end. A ação é uma ação do cliente, então é customer. A view são as telas que ele está visualizando, então eu vou entrar também na opção view. Eu vou descer um pouquinho mais. Notem que é Ticket Message. Então eu tenho aqui, ó, Customer View Ticket Message. Então é dessa forma que você vai colocar campos customizados nas diversas ações que você possui do OTRS. Você vai procurar na seção de tem Dynamic Field, onde nós vamos incluir os nossos campos dinâmicos. Você vai editar, vai acrescentar, e aqui ele não completa. Então você tem que escrever exatamente o nome do campo que foi dado. Se você não fizer exato, não vai aparecer, tá? E ele também não apresenta mensagem de erro. Então, o nosso campo é data início. Confirmo. A princípio, ele aparece como desabilitado. Então, você vai informar que ele está habilitado. E, inclusive, se for mandatório, é obrigado no formulário ser preenchido. Então, nós vamos ativar como mandatório. Importante, tá? Salvar. Então, você vai salvar. E aqui em cima ele já apresenta na tarja a laranja a opção de implantar, ou também você pode implantar as alterações no botão implantação. Então vou implantar, confirmo e está implantado, tudo certo. Vamos ver agora, ó. Então, na criação do chamado, nós já temos então o campo data de início com asterisco informando que ele é obrigatório. Então nós vamos fazer a criação de um chamado para a gente testar esse campo. Central de serviços, licença médica, 3 pontinhos. Agora a data de início, se eu não informar, ó, ele vai obrigar que seja informado. Então eu preciso marcar o checkbox e também definir a data, né? Vou colocar aqui 31/5, enviar. Ok. Pessoal, então depois que o chamado é criado pelo cliente e ao acessar o ticket, notem que eu também não consigo ver o campo data início, porque eu preciso informar lá na configuração que o Ticket Zoom, a ação Customer Ticket Zoom, também terá esse campo de data de início.
Então vamos voltar para a administração. Então vamos entrar em configuração do sistema, front-end, customer, view, ticket zoom. Aqui em campos dinâmicos, Dynamic Field, ó, tenham cuidado, tá bom? Para não informar em outro lugar. Tenham bastante cuidado, verifiquem se realmente estão no Dynamic Field. Editar, adicionar, data, início, confirma, deixa habilitado, salva e implanta. Implantar agora. Notem que se você agora volta para a tela do cliente e atualiza, o campo aparece. Está vendo aqui? Então agora nossa próxima etapa é exibir esse campo na tela do atendente. Quando a gente entra na tela do atendente, tá? Vou só confirmar com vocês, ó, o nosso atendente, que é o Felipe sem a Felipe, ao acessar, ele não tem acesso ao campo data de início. Qual é a action que ele tem? É a action ticket zoom, tá? Então nós vamos procurar lá no cadastro do sistema a ação ticket zoom e informar esse campo. Administração, front-end, agent, view, né, que é a visualização, ticket zoom, tá? Ticket zoom tá logo aqui no início, ó, logo no início dele tem um Dynamic Field. Então vou editar, adicionar, data, início, confirmo, lembrar de habilitar sempre, salvar, implantar e implantar agora. Se você voltar para a tela do atendente e atualizar, então o campo já aparece aqui, certo? Pessoal, então essa é a primeira etapa do nosso laboratório, que é a construção de um campo dinâmico para ser colocado no formulário. Bom, como agora o nosso chamado já tem a informação que nós queremos, nós vamos subir e vamos criar um serviço para que o chamado fique vinculado a essa categoria de serviço. Então voltamos para a tela de administração. Posso filtrar por serviços. Então temos aqui a opção serviços. Você vai adicionar um novo serviço e vai chamar esse serviço de licença médica. Você pode escrever serviço para solicitar e aprovar licenças médicas. Bom, a licença médica ela vai estar vinculada a um CLA, ou um acordo de nível de serviço. O acordo de nível de serviço também, nós vamos entrar na administração, acordo. Nós vamos criar então um acordo de nível de serviço, que no nosso diagrama ele é chamado de normal, então ele vai chamar normal. Ele vai estar vinculado ao serviço de licença médica. Então, sempre que você informar o serviço de licença médica, às vezes eu fico um pouco ruim de clicar, tá? Então, se ele dá um clique fora, vê, confirma se deu certo, né? O calendário, posso definir diversos tipos de calendário no OTRS, a gente não entrou nesse assunto e realmente não é tão relevante agora, então não precisa marcar nada, tá? Então, agora vamos descrever os prazos para o tipo de licença com SLA normal. Então, o normal, o tempo de resposta inicial são 30 minutos. A atualização, ou seja, quanto tempo eu preciso, né, já tramitar esse chamado, 60 minutos. E eu preciso resolver o chamado em 240 minutos. Nível de serviço normal. Ok? Então vou salvar. Está aqui. Agora eu vou criar o acordo de nível de serviço especial. Adicionar, especial. Vai estar vinculado à licença médica também. Calendário deixa como está. Tempo inicial, resposta inicial, 15 minutos. Então tem que ser um pouco mais rápido. Atualização, 30. E a resolução, 120 minutos. Nível de serviço especial. Salvar e finalizar. Pessoal, então na nossa modelagem já está tudo montado.
o campo adicional, o serviço licença médica e os 2 acordos de nível de serviço. Pessoal, agora para que o cliente interno, né, que tem o usuário Joana e Fabiano, possam abrir um chamado do tipo licença médica, nós vamos fazer uma vinculação entre o usuário e o serviço, tá bom? Então vamos lá, ó. Na administração, você pode filtrar por serviço, e nós temos aqui, ó, usuários, clientes e serviços. Então agora eu vou informar que a Joana, ela está habilitada para abrir um chamado de serviço licença médica, e o Fabiano está habilitado para acessar o serviço também de licença médica. São os nossos 2 clientes, tá bom? Agora podemos fazer o teste final, que é acessar o nosso OTRS com um dos nossos clientes, tá? Ou a Joana ou o Fabiano. Nós vamos abrir um chamado para o nível 1. E agora notem que esse campo serviço ficou habilitado. Então eu posso selecionar licença médica. E o SLA também eu já tenho as 2 opções marcadas. Eu posso pedir uma licença médica no modo normal ou no modo especial. Eu vou colocar no modo especial, tá bom? Eu vou colocar licença médica urgente. 3 pontinhos. O nosso campo obrigatório já está valendo. Então, posso colocar a minha data de hoje, enviar. E o chamado já aparece urgente. Quando ele seleciona, a data de início também aparece. Na tela do atendente, tá bom? Vamos voltar aqui o atendente, ó. Eu já tenho a licença médica urgente. Posso selecionar. E ao selecionar, ele também acessa o campo que nós criamos, o campo customizado, data de início. Beleza, pessoal? Então, faça um laboratório exatamente como foi montado aqui, e aí qualquer dúvida a gente vai esclarecendo durante a nossa aula, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau.